E aí, gente, boa tarde. E aí, quero saber, conta aqui para mim nos comentários, o que foi essa manhã para você? Conta aqui para mim uma palavra. O que já aconteceu dentro de você? O que está acontecendo na sua mente, no seu coração? Conta para mim que nós vamos aprender um pouquinho mais agora, mas eu quero te ouvir. Boa tarde, perfume bom, isso aí. Boa tarde, boa tarde. Show de bola. Eu vi o reino, amo e morro por eles, meus filhos, meu esposo. Muito bom, despertou o gigante. Desbloqueio, mudança, tudo novo, a melhor escolha da minha vida, libertação. Mudança, uau! Deu para aprender muita coisa, né, gente? E nós vamos continuar aprendendo agora. E eu quero te ensinar sobre uma matéria que se chama estado desejado. Bora. Esplêndido, cura, acessando o que me pertence, quebrando tudo. Muito bom. Gente, você que está escrevendo que travou é a sua internet, tá? Fica tranquilo. Reinicia seu modem, assiste pelo celular. Muito bom. Vamos lá? O que é essa parada de estado desejado? A gente tem um estado que é o estado atual. Estado atual. E a gente quer ir para o estado desejado. Tá. O estado atual é onde que a gente quer, onde que a gente está, certo? Que é esse ponto A. E o estado desejado é onde a gente quer chegar. Você que está aqui nesse método IP, você quer muito uma transformação na sua vida. Você que comprou o PLD, você também quer viver uma novidade de vida, tá? E você já está de parabéns por isso. Porque algo já tem clarificado dentro de você, algo já tem mudado, já tem te despertado, que você precisa de sair de onde você está. Você foi ativado, agora você precisa de levantar. Agora não adianta querer viver de atalhos. Não adianta querer viver de atalhos, tá? Existe um vale bem profundo, que são as nossas crenças. O que nós aprendemos fortemente essa manhã? Sobre os drivers mentais. Tudo que a gente vive hoje é baseado nas nossas crenças. E tudo aquilo que foi configurado dentro da nossa mente. E você poderia chegar muito mais rápido até o ponto B. Só que não consegue porque está preso nas crenças que foram instaladas dentro da sua mente. Pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus colegas, pelos relacionamentos que você já viveu, por todas as pessoas que passaram na sua vida. A gente tem que entender que cada pessoa que passa na nossa vida e a gente sente uma conexão com essa pessoa, o que acontece? Ela carrega uma peça nossa, tá? Ela carrega uma peça nossa. E quando a gente pega essa peça, é um driver que foi instalado dentro da nossa mente. Agora, tem que saber se esse driver é o correto ou se não, tá? Se a gente não está vivendo o nosso propósito, se a gente não está vivendo aquilo que fomos chamados para viver, é porque os drivers ainda estão instalados de forma errada, tá? Então, relembrando a tarefa que foi deixada de manhã, não deixe de fazer durante essa semana
os drivers, os 40 drivers para você mudar a sua vida. Então, tá bom. Essas crenças aqui atrasam a nossa vida e nos faz nunca chegar no estado que a gente deseja chegar, tá? A gente tem um rio que passa aqui. E esse rio também, ele é formado pelas limitações que a gente enfrenta, tá? Então, como que nós vamos chegar? Como nós vamos sair desse estado atual para esse estado desejado? A gente precisa de construir pontes, tá? Precisa de construir pontes. E aí, olha, o primeiro passo que a gente precisa de dar para construir essa ponte é se conectar com a fonte, que é o Criador. O Criador é a razão de todas as coisas. Não tem como você transbordar. Não tem como você não transbordar se você não estiver conectado à fonte. Presta atenção nisso que eu vou te explicar, tá? Você é um rio. E por onde você passa, você leva vida. Lembra disso, tá? Aqui está a natureza, aqui tem pessoas. Onde o rio passa, ele leva vida, porque a água representa a vida. Só que aqui tem uma fonte, que é a fonte que alimenta o leito desse rio. Quando eu não tenho conexão com Deus, quando eu não tenho conexão com o Criador, essa fonte aqui, olha, essa conexão não existe. E aí, eu posso estar até cheio de água no leito do meu rio. Só que por onde eu passo, eu vou deixando um pouquinho dessa água. Eu vou alimentando as pessoas que estão ao meu redor. E aí, o que acontece? Se eu não estou conectada à fonte, uma hora o leito desse rio vai secar. Uma hora o leito desse rio vai secar. E é por isso que a gente vê muitas pessoas, famosas inclusive, que se disponibilizam para transbordar e ajudar outras pessoas. Entrando em depressão, síndrome do pânico, não querendo mais viver a exposição. Por quê? Porque exige muito dela esse transbordo. Só que quando a gente é conectado à fonte, e o nosso rio é alimentado diariamente, constantemente, essa água nunca acaba. E aí, o que era um peso se torna leve, porque flui. Então, sem conexão com o Criador, é impossível mudar de vida. É impossível viver essa transformação que você tanto quer. Se você está aqui no método IP, é porque a sua alma busca alguma coisa, tá? A sua alma busca, mas o que sua alma busca é isso daqui. A sua alma busca a conexão com o Criador. Porque eu e você, nós somos criados para isso. Nós somos criados para relacionamento com Ele. E se essa ponte, esse primeiro passo, não foi estabelecido, você nunca vai conseguir viver aquilo que você chama de propósito. Aquilo que você tanto deseja, tá? Abra os comentários para mim. E eu quero saber se você já tem dentro de você esse estado desejado. Você sabe onde você quer chegar? Você acha que esse lugar é o seu propósito? Conta aqui para mim. O que é propósito para você, tá? Conta aqui nos comentários o que é propósito para você. Então, o primeiro passo dessa ponte é a conexão com o Criador. Como que eu conecto com o Criador, gente? Como que eu conecto? É dialogando, estabelecendo relacionamento, é tendo Deus como a fonte, Jesus como amigo, o Espírito Santo, que é Deus que flui dentro de nós. Essa comunhão com Deus todos os dias, tá? Todos os dias. Você sabe onde você quer chegar. Algumas pessoas estão falando, ainda não sei, putz,
Eu quero me conectar com a fonte. Uau, como saber o meu propósito? Eu ainda não sei o meu propósito, eu já sei o meu propósito de vida. O que acontece? Escreve aí nos comentários, propósito não é destino, é direção. Eu sei que eu tenho que sair desse estado atual e ir para algum lugar. Só que como a gente sempre está em movimento, e como a gente nunca vai chegar, nada tem o fim, a gente acabou de aprender que o fim não existe. Esse estado, ele é completamente mutável, tá? E o seu propósito, aquilo que você chama de propósito, é apenas uma direção. A gente sabe onde que tem que chegar. Essa conexão com o Criador, ela te proporciona algo mais lindo ainda, que é viver debaixo do favor dEle. Então, esqueça hoje esses planos, esqueça hoje tudo aquilo que você imagina, todo o propósito que você acha que existe dentro de você, algum lugar que você quer chegar, e viva debaixo do favor do Senhor. Siga o propósito que Ele tem para você todos os dias. Meu propósito é transbordar na vida de outras pessoas, fazer a vontade de Deus. É simples, mas muito profundo. Propósito é resplandecer a glória do Deus vivo em tudo que eu colocar as mãos. Pode ir descendo. Propósito não é destino, é direção. Propósito é levar a graça de Deus. Uau! Isso daí. Então eu me conecto primeiro com o Criador, a fonte. Depois eu vou me conectar às pessoas. E essas pessoas que eu vou me conectar, elas têm que ser pessoas em frequência acima da que eu estou. Lembra disso, a mesa que a gente tem que sentar, a gente tem que ser o menor delas. Porque quando eu me conecto com pessoas que estão numa frequência superior às minhas e modelo essas pessoas, eu vou conseguir subir de nível. E aí, ao mesmo tempo que eu me conecto com novas pessoas, as pessoas que não estão conseguindo me acompanhar, as pessoas que não estão na mesma frequência que a minha, o que vai acontecer? Elas vão ficar pelo caminho. Simplesmente isso. Eu preciso de abandonar essas pessoas. E como que eu consigo abandoná-las? É simplesmente aumentando a frequência. Vai ser algo natural. É só você pensar que as pessoas que você se relaciona hoje não são as mesmas que você se relacionava ano passado, ou há 2 anos atrás, ou há 5 anos. Quando nós queremos viver uma constante evolução nas nossas vidas, quando nós nos colocamos, sim, disponíveis para o mover do Senhor, quando nós colocamos disponíveis para trabalhar para o reino, isso é natural de acontecer, tá? Então, nós precisamos de conectar com pessoas que estão numa frequência maior do que a nossa. Isso é o poder do network, tá? Nós vamos formando essa ponte, primeiro com a conexão com o Criador, segundo com a conexão com pessoas. Coloca aqui para mim, como está o seu ciclo de network hoje? Como estão as pessoas que te rodeiam? Quais são as 5 pessoas que mais influenciam na sua vida hoje? Eu quero saber, tá? Fala para mim, seu network está bom, seu network não está tão legal? Eu quero te deixar uma tarefa, tá? Eu quero te deixar uma tarefa. Você vai identificar, no meio que você vive, alguma pessoa que tem uma frequência muito mais alta que a sua. E você vai estabelecer uma ação para você se conectar com essa pessoa. A Bíblia fala o seguinte, no livro de Provérbios, que o presente te faz assentar na mesa de reis. Então, eu quero saber, essa pessoa que você, na verdade, eu quero te propor uma tarefa. Essa pessoa que você vai identificar, que você vai alcançar, você vai pensar em comprar um presente para essa pessoa, tá? Aprenda a gerar valor. Aprenda a gerar valor. Gerar valor não é fazer aquilo que você quer. É aquilo que a pessoa com quem você quer se conectar, que ela deseja. Tá? Então, você precisa de descobrir isso. Você precisa de descobrir. Essa é uma forma poderosa de fazer network, tá? Gere valor na vida de quem que tem uma frequência maior que a sua e pode trazer transformação
para você. Se conecte com novas pessoas. Lembra do código do network? Novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. É muito simples, tá? Faz um caminho assim na sua cabeça para você pegar esse código. Presta muita atenção nisso que eu vou te explicar. Toda pessoa que cumpriu o propósito de Deus na Bíblia passou por uma movimentação geográfica. Anota isso, tá? Toda pessoa que cumpriu o propósito de Deus na Bíblia passou por uma movimentação geográfica. Começou lá com Noé. Noé teve que entrar dentro da arca, e ele saiu de onde que ele estava e foi para onde? Lá no Monte Ararat. Depois veio Abraão. Abraão teve que sair de Harã, né, e ir para Canaã. Moisés, ele teve que fugir do Egito para onde que ele conheceu a família da sua esposa e tudo mais, Joquebede e tudo, e depois voltar para buscar o povo e depois para ir para a terra de Canaã. E assim foi com Davi, com todos os profetas que eram peregrinos, né? O próprio Jesus se movimentou por todo Israel. Depois Paulo com as viagens missionárias, Pedro também. Então, enfim, todo mundo viveu uma mudança geográfica, uma movimentação geográfica. Se você quer viver uma transformação na sua vida, você precisa de primeiro mudar de caminho. Todo mundo tem que mudar para Alphaville? Não. Mas esses novos caminhos, eles podem representar também lugares dentro da própria cidade, tá? Você precisa de se desvincular do meio que você está. E a sua mente vai abrir quando você se conectar com novas pessoas. Nesses novos caminhos, você vai conhecer novas pessoas. E essas novas pessoas, com culturas diferentes, ideologias diferentes, criações diferentes, ambiências diferentes, o que vai acontecer? Vai haver uma explosão de novas ideias. O Pablo sempre fala isso, que quando duas pessoas começam a discutir ideias, o que acontece? É como se dois cérebros estivessem transando e dali nasce um filhote, que é a nova ideia. Então, mudou de lugar, mudou de ambiência. Lembra disso? Novos caminhos, ambiência. Você vai se conectar com novas pessoas. E a partir dessa conexão, você vai ter novas ideias. Depois, não adianta nada ter novas ideias se não entrar em ação. O que acontece com muita gente que compra? Fecha o chat de novo para mim, por favor. Muita gente que compra infinitos cursos, tá? Enche a cabeça com tudo ali que está aprendendo e não entra em ação. Por que aqui no PLD, cada aula que você assiste, você tem uma tarefa? Por que quando acabar esse método IP, você vai receber várias tarefas para você aplicar? Porque não adianta nada ter várias ideias sem agir. Porque o que vai te trazer autoconfiança são os resultados que você tem. Lembra de que o Pablo falou agora mesmo? Que ninguém vai acreditar em você se você não tiver resultados. Então, você precisa de aplicar tudo que você tem aprendido. Então, inclusive, quando você tiver novas ideias, você precisa de ter novas ações. Ideias no papel não vão te resolver nada. Um prato de ideias não vale 10 centavos, tá? Depois que você tiver novas ações, o que vai acontecer? Você vai ter novos resultados. Você pode me perguntar, mas Rachel, minha vida vive num ciclo vicioso, nada muda na minha vida. É sempre a mesma coisa, todas as vezes a mesma coisa. Vive nessa vidinha medíocre. Por quê? Porque você não se propõe novas ações. Porque mesmo que a sua mente crie coisas novas, você está bloqueado, você está estagnado, você está paralisado. E você precisa de sair, tá? Lembra disso, você está sendo ativado aqui.
Mas não vão ser 12 horas apenas que vão mudar a sua vida, não. Se você não aplicar por todos os dias o que você está aprendendo aqui, você não vai ter resultados. Então aqui, ó, se você está sendo ativado, mas quem vai ter que levantar é você. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você precisa de levantar. Você precisa de agir. Você precisa de ter novas ações para você ter novos resultados. Quando você começar a ter novos resultados, ninguém vai te parar. Porque você vai criar confiança em você mesmo. E quando você entender quem você é, com a sua identidade ativada, não tem como mais. Tá? Você vai saber que nada mais vai te parar. E aquilo que alguém já fez nessa terra, você pode fazer. E se ninguém fez, você pode ser o primeiro. Tá? Como Thomas Edison, não existia a lâmpada. Ele testou mais de 10.000 vezes, mas conseguiu fazer aquilo acontecer. A diferença está na persistência. Não é sobre saber bater. É sobre o tanto que você consegue apanhar e permanecer resiliente. Certo? Então, vamos voltar. Aprendemos sobre os códigos do network, aprendemos que a gente precisa se conectar com novas pessoas, mudar de ambiência, para que a nossa vida realmente consiga ser transformada e ter novos resultados. Certo? Conectei com o Criador, que é o principal e o primeiro passo de tudo. Depois eu me conecto com novas pessoas. E aí, o terceiro passo dessa ponte, aqui é o número 1. Número 1. Número 2. E aqui a gente vem para o terceiro passo dessa ponte. Cleilson, está por aqui? Tá não? Troca para mim aqui. Coloca tinta nesse canetão, por favor. Obrigada. O terceiro passo é o conhecimento. O conhecimento. De onde que vem esse conhecimento? De estudar e aprender. A gente aprendeu hoje aqui também que a gente tem que parar de estudar aquilo que não vai acrescentar nada e aquilo que não vai mudar em nada na nossa vida. Então, essa maneira de estudo se chama eutagogia. O que é isso? Eu escolho aquilo que eu quero aprender. E você e eu, todos nós somos autodidatas. Você pode aprender o que você quiser, tá? A gente foi criado... Existe a diferença entre o estudar e o escolarizar. Todos nós passamos por uma escola tradicional. Todos nós aprendemos o que o MEC queria que nós aprendêssemos. E aí, nós fomos instalando os drivers que nos fizeram estar onde estamos hoje, tá? O que vai te fazer ter novos resultados? Buscar o conhecimento adequado para essa transformação. Então, você é capaz de saber exatamente aquilo que você precisa de aprender. O que vai te facilitar absorver esse conhecimento? Mentores. Por isso que você está aqui. Cada um de nós, na sua modalidade, já trilhou uma caminhada. E aí, nós já sabemos exatamente o que estudar para chegar aonde você quer tanto chegar. Então, enfia a cara nesse PLD, aprenda de verdade se você quer ter sua vida transformada, tá? Busque aprender aquilo que realmente vai trazer transformação para a sua vida. Como você está passando seus dias? Quantas horas por dia você fica no Instagram? Quantas horas por dia você fica apenas se entretendo, sendo produto daquela rede social? Quantas horas por dia você fica se entretendo, sendo produto daquela rede social? Porque quem não está vendendo nada está sendo o produto. Se nós dedicássemos o tempo que ficamos nas redes sociais, passando tempo para aprender qualquer coisa que fosse, a gente já seria craque naquilo, né? A gente precisa de ter 10.000 horas de prática para falar que a gente é perito em alguma coisa. Vamos pensar, se a gente passa 5 horas por dia nas redes sociais, em 2.000 dias a gente ficaria perito. 2.000 dias, 6 anos.
né? 6 anos, o tempo que a gente está passando. Parece muito tempo, né, gente? Mas é muito pouco tempo para ser perito em alguma coisa. O tempo que a gente está desperdiçando, a gente estaria construindo algo que ninguém tomaria da gente, né? Porque não adianta nada eu querer ler 1000 livros, ou 52 livros por ano, se eu não conseguir fazer com que aquilo entre dentro da minha cabeça e vire realidade para mim, tá? Então, a terceira parte da ponte para te levar de onde você está para onde você quer chegar é o conhecimento. Esteja sempre aprendendo todos os dias, tá? A maioria de nós não gosta de aprender, ou não quer aprender. O nosso cérebro não quer que nós aprendamos. Ou temos bloqueios de aprendizado. Quando a gente era pequeno e a gente errava em alguma coisa e era chamado, seu burro, você não sabe de nada. O que isso foi fazendo? Com que a gente instalasse esse driver e achasse que realmente somos burros e que não podemos aprender nada. E isso foi criando em nós antipatia pela escola, tá? Antipatia por aprender. E hoje você vai ser desbloqueado e você vai amar aprender, porque quem aprende não depende. Você pode liberar o chat e escrever aí para mim que quem aprende não depende? Pare de depender de pessoas, pare de depender de coisas, pare de depender de redes sociais, pare de depender de desejos, de vícios, pare de depender de tudo aquilo que rouba de você a sua identidade. Você já podia ser muito maior do que você é, você já podia ter chegado muito mais longe de onde você está. Só que você deixa tudo roubar a sua energia. O que está roubando a sua energia hoje? O que está te impedindo de cumprir o propósito, na verdade, de ser quem Deus procura aqui na terra? Porque como foi com Ana. Ana, está lá no livro de 1 Samuel, Ana foi a mãe de Samuel. Já não existia mais profeta. Na verdade, sacerdote Eli era um homem que já estava muito idoso. Seus filhos eram completamente perdidos. E aí, Israel precisava de um profeta, um sacerdote, um juiz. E Deus estava procurando alguém para poder entregar essa pessoa aqui na terra. E Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E ela falou com Deus, Deus, se o Senhor me der meu filho, eu devolverei ao Senhor. E assim Deus encontrou Ana aqui na terra e que bateu com o propósito que Deus tinha. Então Deus deu a Ana aquilo que ela queria, porque condizia com o propósito que Deus tinha aqui na terra. Então muitas vezes você não está vivendo aquilo que você deseja, porque o que você está querendo também, o que você está pedindo, não condiz com aquilo que Deus tem para você. Então se afaste de tudo que impede que você cumpra o seu propósito. Sejam pessoas, sejam coisas. Lembra da tomada de decisão do backbone, que vem do cérebro, coração, intestino e genitália? Como estão sendo as suas decisões? Estão sendo decisões imediatistas, no impulso? Isso está roubando a sua energia de viver o seu propósito, tá? Então, busque ser destravado no aprendizado hoje. Busque sim aprender aquilo que realmente faz sentido para você, sentido para transbordar. Todos nós temos um propósito em comum e o propósito é servir as pessoas. Pensa nisso, tá? O que você vai aprender vai trazer transformação para a vida de milhares de pessoas. Já está tudo dentro de você, é só você acessar. Depois da terceira etapa da ponte, eu aprendi o que tem que ser feito e agora eu vou aplicar esse conhecimento. Então, a quarta etapa na ponte, está muito confuso isso aqui, né? É a sabedoria. Deixa eu colocar aqui, conhecimento. Sabedoria. E aqui a primeira que é o Criador. O que é a sabedoria? A sabedoria ela é a união do conhecer mais o fazer. Eu falei agora mesmo
que a gente precisa de 10.000 horas de prática em qualquer coisa para se tornar perito naquilo, tá? Então, a sabedoria, ela vem do conhecer mais o fazer. Pode fechar o chat, por favor. A sabedoria é uma pessoa, se você não sabe, tá? Não só no livro de Provérbios fala sobre a sabedoria, mas eu queria deixar um capítulo para você ler, que Deus tem falado muito no meu coração, que está lá em Jó 28. É um capítulo tremendo que fala sobre a sabedoria. Inclusive, em Jó 28:5 diz assim, que muitos encontram pão plantando sementes, mas a riqueza, ela é encontrada quando eu cavo nas profundezas à luz de tochas. A rasura, seja em conhecimento, seja no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas, até no conhecimento, quando eu sou alguém básico demais e me contento só com aquilo que foi alimentado, colocado na minha boca, o que vai me trazer? Apenas o básico, tá? Eu só vou conseguir acessar a sabedoria quando eu estiver disposta a ir a níveis mais profundos, quando eu estiver disposta a cavar onde ninguém quer, a ir a lugares onde ninguém quer. Eu vou enfrentar o frio, eu vou enfrentar a escuridão, à luz de tochas. A sabedoria, ela é alcançada sim, e a sabedoria é uma pessoa, e eu só consigo acessar a sabedoria quando eu me conecto com a fonte, que é a sabedoria, tá? Quando Deus criou tudo, quando Ele deu velocidade aos ventos, quando Ele criou a maré, quando Ele uniu os astros, as forças da terra, mais as águas, a terra, o ar e o universo nessa dança incrível. Porque eu não sei você, mas cada dia que eu descubro coisas novas sobre a natureza, sobre o mundo, sobre as galáxias, sobre o nosso próprio corpo, sobre o nosso próprio cérebro, é cada dia mais admirável entender o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a fonte de todas as coisas está em Deus. A fonte da sabedoria está em Deus. E quem acessa a sabedoria, não tem como mais parar. Quem acessa a sabedoria tem governo sobre todas as coisas. Então, você se conectou com o Senhor, com o Criador, com a fonte. Você se conectou com novas pessoas, com frequências maiores do que a sua. Você está em busca de conhecimento constante. E você está aplicando esse conhecimento, fazendo as tarefas, fazendo aquilo que tem que ser feito. Não tem como não adquirir sabedoria, tá? E a sabedoria, ela vem dessa prática. E ela vem da leitura da palavra, não adianta. A gente aprendeu hoje também que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você só vai crer e viver o extraordinário quando você se sujeitar a buscar na fonte a verdade. A parar de comer comida que outras pessoas colocam na sua boca. Para de se alimentar o seu espírito só daquilo que Deus fala para outras pessoas. Vai continuar da mesma forma. Implantando drivers errados, como você aprendeu em casa, como você aprendeu na escola, como você aprendeu em ambientes que você provavelmente não deveria estar. Se você continuar comendo da comida que outras pessoas colocam na sua boca, sobre Deus, vai continuar da mesma forma. Então, busque ler a palavra todos os dias. Tá? Como que eu devo ler a Bíblia? Gente, não importa, apenas leia. Eu te oriento a começar por Mateus, porque a gente sempre lê o livro de Provérbios, mas o que eu acho mais fascinante é a vida de Cristo e poder se apaixonar por Ele. Você só vai se apaixonar por Cristo quando você conhecer quem Ele é. E você vai entender como Ele é maravilhoso e como Ele é realmente o nosso amigo. Tá? Então leia a Bíblia, que seja um versículo, medite nele por meses, mas se conecte com Deus e busque a sabedoria por todos os dias da sua vida. Só tem resultados de verdade quem é capaz de fazer por todos os dias o que tem que ser feito.
O que está acontecendo na sua vida hoje? Abre o chat. Fala para mim se você faz parte dos 2% da população mundial que tem resultados, que quer resultados de verdade. Coloca para mim o que é que você tem feito para mudar os seus resultados todos os dias. Ou você vai viver de motivação, ou você vai ser uma pessoa ativacional. O que é ser uma pessoa ativacional? É alguém que ativou a sua identidade e nada mais o para, tá? A motivação, ela é apenas a faísca. Olha que interessante, olha que interessante. No sábado passado, eu estava na roça com a minha família e a gente fez uma fogueira. E estava uma fogueira muito linda, eu fiquei impressionada com o fogo subindo ali. Meu irmão acendeu aquela fogueira e pegou de uma forma que estava assim, fiquei muito impactada com aquilo. E aí eu perguntei para ele assim, como que você acendeu essa fogueira? E ele falou, olha, eu coloquei ali bambu, eu coloquei ali uns gravetos, eu coloquei óleo também. E aí ficou um fogo incandescente. Só que bambu, gravetos, palha, óleo, o que que faz? Acendem o fogo, só que passa rápido, tá? A gente tem que deixar de ser fogo de palha. A gente tem que deixar de ter fogo, você sabe aonde, tá? A gente tem que ser pessoas ativacionais, que mantêm a chama acesa. Agora, como que eu mantenho a chama acesa? Tem que ser uma lenha grossa. Uma lenha fininha, rasa, lembra disso? Não mantém a chama acesa. Só uma lenha grossa, resistente. Uma lenha que já está, há muito tempo vivendo. Uma lenha grossa é de uma árvore que já é mais antiga. Uma lenha grossa é de uma árvore que tem vivência, tá? Então, a motivação, ela é importante porque ela é a faísca, é o que nos desperta, que nos faz sair do lugar. Mas a gente tem que parar de precisar dessas faíscas, porque a faísca ela tem que vir uma vez só. Ela tem que vir uma vez só. E o fogo ficar aceso constantemente. E essa lenha grossa, resistente, essa lenha forte, é o que mantém a chama acesa. Então, você teve a sua identidade ativada. É isso que você precisa para ser ativacional. E parar de precisar de motivação, de impulsos, de prazeres imediatos. Parar de viver pela recompensa. A recompensa é barata demais. Para de trocar o seu propósito por propostas. Isso vai matar a sua vida. E você vai continuar sendo uma pessoa infeliz. Infeliz porque não é produtivo. Porque você não consegue viver aquilo que realmente é transformador para você. Tem gente falando, estou com vontade de vomitar, meu estômago está embrulhando. É isso, seu corpo está querendo colocar para fora. Isso que está te travando, que está te impedindo todos os dias. Tá? A lenha forte é que mantém o fogo aceso. Seja ativacional. Busque hoje ativar sua identidade de todas as formas. Lembra de Gênesis 1:26, a gente já fez a mentalização. Você já assumiu o governo da sua vida, agora você precisa de fazer isso todos os dias. Conecte-se à fonte, acesse a sabedoria. Não tem como, tá? Jó 28, e vocês estão me perguntando, o capítulo Jó 28 tem códigos muito poderosos sobre a sabedoria. E eu queria que depois você, que vai ler esse capítulo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu queria que você me mandasse no direct. Coloca para mim, por favor, o meu Instagram aqui na tela, para que as pessoas me mandem no direct aquilo que Deus tem falado com elas no Jó 28. Tá? Estão perguntando, vai ter horário de almoço, pausa? Não. Nós vamos direto, 12 horas de IP, das 8 às 20 horas. Tá? Coloca aqui para mim o que você está aprendendo. Eu quero saber o que você está aprendendo, que códigos você tem pegado nessa aula. Para comer assistindo mesmo? Isso, come assistindo mesmo. E aí, o último passo dessa ponte, tá? O último passo dessa ponte é o domínio. Dominou, acabou. Onde que eu tenho que ter domínio? Em
todas as esferas. Em todas as esferas espiritual, emocional e física. Onde mais? Dominar no ar, na água e na terra. Tá? Os homens mais poderosos do planeta, eles dominam sobre todas as esferas. E o que acontece? Esses homens dominadores das 3 esferas, eles estão querendo dominar agora onde? Do lado de fora, né? Nas galáxias. Eles querem acessar novos planetas, eles querem ir para fora, porque já dominaram as 3 esferas. E você, o que você tem dominado hoje? O que você tem dominado hoje? Como que está? Como que está o seu domínio na esfera? Como que está o seu QE? Como que está o seu QI? E como que está o seu QS? Volta para mim só, Mateus, por favor. Volta para mim um pouquinho, tem uma pergunta ali. Ainda não entendi. Volta mais um pouco, por favor. Mais. Mais, pode mais. Ainda não entendi o meu propósito. Calma, você vai entender, tá? A gente tem o corpo, que é a primeira esfera, que é o QI. A gente tem a alma, que é o QE. E a gente tem o espírito, que é o QS, tá? Nessa ordem de governo. O espírito governa sobre a alma e o corpo, e a alma governa sobre o corpo. Por que você precisa de falar para o seu corpo que você manda nele? Porque o seu corpo quer o tempo todo assumir o governo. Ele quer ficar o tempo todo assumindo o domínio da sua vida. Lembra do backbone? Da tomada de decisão? A gente tem que deixar o coração governar sobre o cérebro, sobre o intestino e sobre a sua genitália masculina e feminino. Quem é o coração? O coração é a alma. É de onde vem a intuição. Se você está sentindo o seu coração por decidir pelo sim, faça. Se você está sentindo o seu coração por decidir pelo não, faça. E a gente sabe muito bem quando é o cérebro que está mandando e quando é o coração que está mandando. Às vezes a gente precisa só de ter foco. A gente precisa só de saber ouvir, ser sensível. Quando nós estamos ouvindo voz demais de fora, voz das pessoas, voz do próprio nosso cérebro, voz do diabo, quando nós estamos com a cabeça voltada em outras vozes, a gente escuta menos a voz de Deus, que é quem conecta com o nosso espírito. Deus se conecta ao nosso espírito. E a gente tem que ouvir um pouco da voz da nossa alma, mas não mais do que a voz de Deus. E aí, a gente tem governo sobre as 3 esferas. Quando a gente se torna sensível à voz do Senhor, e quando a nossa alma governa sobre o nosso próprio corpo. Tá? E quando eu tenho domínio, eu tenho paz. Quando eu tenho domínio, eu tenho paz. Como que eu tenho domínio? Se eu peguei o conhecimento, se eu estudei, captei esse conhecimento. Lembra disso, conhecimento. Ele vem através do... Conhecimento vem através do estudo, né?
estudar. A seguir vem a sabedoria. Vão colocando para mim os códigos que vocês estão pegando aqui na aula. Eu quero saber se está ficando claro para vocês e se vocês têm perguntas. Sabedoria é o fazer. E depois é o domínio. Que é o transbordar. Pega esse código, tá? Transbordar. O conhecimento e a sabedoria, eles são para benefício próprio. Só que quando eu começo a transbordar, quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Não tem como não dominar quando eu decido transbordar e mudar e levar transformação para a vida de todas as pessoas que me rodeiam. Não tem como, é automático. É uma coisa tão interessante que quando eu decidi assim, mudar minha vida completamente em 2016, a minha oração era assim: Senhor, transforma a minha vida de forma que qualquer pessoa que me rodeasse seja transformada. E eu ainda não entendia sobre transbordo com essa palavra, mas o meu coração entendia, a minha alma e o meu espírito, que já estava conectado na fonte, entendia que esse era o segredo de todas as coisas. O segredo de todas as coisas era você transbordar, você ser tão cheio, tão conectado à fonte, que não tem como as pessoas ao seu redor não serem impactadas pela transformação que você está vivendo, tá? Então, você vai atingir a 5ª etapa dessa ponte, quando você começar a transbordar. E aí, eu quero saber, quem já está transbordando na vida de alguém? Já vou te deixar uma tarefa. Vou te deixar uma tarefa de você transbordar isso que você está aprendendo hoje, para pelo menos uma pessoa amanhã. Para você, primeiro, você vai fixar dentro de você esse conhecimento, tá? E você vai transformar, levar transbordo na vida de alguém. Certo? Então, as 5 etapas. Primeira etapa de conexão, Criador, pessoas, conhecimento, sabedoria e domínio. Se você seguir essas 5 etapas, não tem como, tá? Você vai sair do seu estado atual para o seu estado desejado. Você vai parar de demorar tanto, de estar aqui no fundo do poço com as suas crenças, e vai fazer uma ponte. Lembra da remissão do tempo? Você está fazendo esse método de P para você ganhar tempo, você está remindo o tempo, tá? Você está deixando de gastar tempo para aprender. Você está remindo o tempo, porque você criou uma ponte alicerçada, porque a base da primeira conexão foi na fonte. Uau! Quero saber perguntas. Tem muitas perguntas que já passaram aí. Eu quero responder as perguntas de vocês, tá? Conhecer. Mais praticar. Mais dominar é igual a paz. Quando tem governo, não adianta nada, nada mais tira a sua paz. Vão vir os opositores, porque só quem governa tem oposição, mas nada mais vai conseguir tirar a sua paz.
Instale os drives corretos. Entenda que tudo o que acontece é bom. Domine nas 3 esferas, assuma o seu governo, ative essa identidade, que você vai viver o extraordinário. Os problemas vão vir, sim. E se os problemas não vier, a gente tem que criar problemas, porque a gente vai ser lembrado pelos problemas que a gente criou e os problemas que a gente resolveu. A paz não quer dizer falta de problemas. A paz que excede a todo entendimento, ela é em dias de guerras e em dias de paz. Essa paz, ela é interna. A gente não deixa que esses problemas, que as situações, roubem a nossa energia, a nossa paz. Tá? Coração é emoção e o cérebro é a razão. O coração é conectado com a alma, é a sua intuição. Olha o general. Olha o general número 3. Mostra o general número 3 para a galera. Dá um tchauzinho, Miguel. A mão no bolso. É isso, meu povo. Só tem